Olá, queridos, tudo bem? Eu estou desde cedo, na verdade, já tem aí uns 3 dias que meu coração queima para compartilhar com você uma palavra que veio do Senhor Jesus, do amado Espírito Santo no meu coração, através das Escrituras, né? Eu me chamo André Molinari, sou pastor há mais de 20 anos, ou há quase 20 anos, também sou terapeuta da especialização TRG, terapia de reprocessamento generativo, e de tempo em tempo eu vou estar aqui trazendo ou uma palavra espiritual ou comentando algum assunto interessante que veio ao meu coração e eu percebo a necessidade de compartilhar com você. E eu quero deixar para você esse texto aqui que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o verso 23, que diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vós sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já estou numa série de mensagens, eu já trouxe 2 mensagens, mas numa série que eu vou trazer nossos irmãos lá na igreja, e eu vou trazer aqui um pequeno espólio daquilo que nós temos compartilhados no painel do nosso discipulado, que é as sexta-feiras, né? Esse aí nós também gravamos. Mas interessante aqui que Tessalônica, ela foi fundada no ano 305 a.C., e eu estava dando uma pesquisada. É bem interessante porque o imperador César Augusto deu liberdade para que essa cidade ela funcionasse praticamente sem impostos, né? E com isso Tessalônica prosperou de uma forma muito grande. Tessalônica tinha um porto próprio, e quando agora Paulo chega a Tessalônica evangelizando, cheio do Espírito Santo, ele ganha muitas almas para Cristo ali. E uma coisa interessante é que há uma conversão genuína nos irmãos ali de Tessalônica. Paulo edifica uma igreja na esquina de uma rua comercial, né? Eu estou falando esquina, uma linguagem, né? Não necessariamente que seja verdadeiramente uma esquina, mas ele ali edifica a igreja nos lares. Igreja de Cristo verdadeiramente somos nós, né? Somos a igreja. E pesquisando sobre a cidade de Tessalônica, que hoje não se chama mais Tessalônica, mas é Salônica, no país da Grécia, Paulo ele gera muitos filhos para Deus ali em Tessalônica. E Paulo continua as viagens missionárias. Depois Paulo envia Timóteo, porque as notícias são intensas e são maravilhosas a respeito dessa cidade, a respeito dos irmãos que se converteram ali, que estavam gerando mais filhos para o reino de Deus, evangelizando, deram assim a continuidade na evangelização. E aqui no capítulo 5, no último capítulo da primeira epístola, que inclusive Paulo manda Timóteo, né, e Paulo escreve essa epístola para os irmãos ali de Tessalônica, e no verso 23 ele fala algo tão interessante, né, que ele diz que o próprio Deus da paz. Então primeiro eu quero dizer que o Deus criador de todas as coisas, ele é um Deus da paz, é um Deus que nos dá paz, e a paz que Deus nos dá, ela é completa, ela transcende o nosso espírito, vem para as nossas emoções e confirma no nosso corpo, e isso é maravilhoso. Então Paulo, ele escreve essa epístola, e aqui no verso 23 ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Isso me chama a atenção nessa tradução da NVI, que vos santifique em tudo. Então Paulo é um dos, para mim, que depois de Cristo
um dos maiores missionários, biblicamente falando, na minha concepção. E agora o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, que não é apenas de palavras, mas Paulo fala daquilo que ele vivia. Então Paulo se preocupava com a conversão genuína. E ali Paulo diz assim, que a paz de Deus os santifique. Santificação é separação, que a paz de Deus os separe. Mas separar de quê? De decisões que todos os dias está diante de nós, decisões e atitudes que precisam ser tomadas para o caminho na consagração a Deus e numa vida genuína, na sua tricotomia. Paulo vai dizer assim, que a paz de Deus os santifique em tudo, não é só no espírito, não é? A paz de Deus, ela transcende a nossa tricotomia, nós somos compostos espírito, alma e corpo. Então a paz de Deus vem para a minha vida de uma forma completa. E Paulo, preocupado com isso, traz uma palavra para os irmãos de Tessalônica, enviando pelo seu filho na fé, Timóteo, e eu tenho meditado um pouquinho nisso. Depois você vê o contexto aqui, que é uma breve palavra de observação, e Paulo continua dizendo que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Então escute, a paz de Deus, ela nos santifica, ela nos separa, não num contexto religioso, isso é independente de qual seja a religião, só existe um único Deus. Então nós estamos aqui falando de religião, mas falando das escrituras, da Bíblia. Ela é uma fonte, é a palavra de Cristo, né? Ela contém a palavra do Senhor, e Paulo foi uma dessas ferramentas que Deus usou na sua geração e para todas as demais gerações até a volta de Cristo, onde está aqui, mais de 2000 anos escrita, e a palavra permanece atual. E Paulo fala algo interessante, que a paz vos santifique em tudo. Então eu quero dizer que a paz de Deus, ela, se eu permitir, se eu me separar um tempo para isso, é importante que no nosso devocional diário, seja 20 minutos, seja meia hora, uma hora, que você se separe para se conectar com o espiritual. Quero dizer que a paz de Deus, ela vai alcançar toda a sua vida, vai alcançar a tua vida emocional, ela vai trazer cura emocional. Acredita nisso. A paz de Deus traz cura emocional. Às vezes você vê assim, pessoas muito agitadas, e até uma pessoa de fé, mas ela não consegue, ela não permite que a paz do Senhor, a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo inunde a sua vida a ponto de alcançar as minhas emoções e alcançar o meu corpo físico, me trazendo assim serenidade até mesmo para resolver as coisas. É interessante, ele diz assim, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês, de vós, sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que há uma promessa do retorno do Senhor Jesus. Alguns falam de arrebatamento, do rapto da igreja. Enfim, outros acreditam que a igreja de Cristo vai passar pela grande tribulação. Enfim, eu respeito no contexto escatológico de cada um, nas suas pesquisas, nos seus estudos, está tudo bem. Sendo que, às vezes, nós deixamos de refletir o agora, de santificar o agora. E santificar é separar, ou seja, é ver o que está realmente, o que não está bom para mim, assim, aquilo que não está agradando a Deus. E eu sou dele, minha vida pertence a ele, mas eu estou fazendo coisas que não agradam, ainda que ninguém esteja vendo, E não tem como a paz reinar se não houver santificação. Ou seja, uma separação daquilo que agrada a Deus, daquilo que não agrada a Deus. Certamente, eu fico até assim maravilhado, porque você não precisa ser um conhecedor exímio das Escrituras para saber quando está errando, ou se tem alguma coisa errada. É só você, porque você não vai se sentir bem. Se você está fazendo alguma coisa e aquilo está te incomodando, tem alguma coisa aí. Você precisa parar. Você precisa parar para examinar, parar para entender o que está acontecendo.
né? Tem coisas que nós não entendemos na hora, nós só vamos entender depois, não é verdade? Mas eu quero deixar para você essa reflexão hoje aqui, de vez em quando eu vou estar vindo aqui, que eu tenho sido impulsionado para trazer para você essa palavra que tem ministrado ao meu coração, tem primeiro falado comigo. E Paulo era assim, Paulo era uma pessoa de verdade, uma pessoa falha assim, limitada assim, errava assim, mas era uma pessoa sensível ao mundo espiritual, porque ele não apenas decidia as coisas, ele tomava uma atitude em direção de. Então, seja o que for que estiver te atrapalhando, ainda que você não tenha descoberto ainda, peça a Deus para te ajudar, para te orientar, para abrir o teu entendimento, para te mostrar. E um dos passos é esse. Ele está dizendo aqui que a paz de Deus nos santifique inteiramente nas nossas emoções, né? A ansiedade, a depressão tem alcançado esse século porque as pessoas têm se tornado amantes de si mesmas. O egoísmo, né? O egocentrismo. Nós falamos que amamos, mas é só de boca para fora. Porque falar é muito fácil. O difícil é nós botarmos em prática isso. O difícil é nós trabalharmos disciplina, sermos pessoas disciplinadas. E é óbvio, não estou dizendo aqui que eu sou o exemplo de disciplina, estou lutando para melhorar. Penso que a vida é exatamente isso. Assim como o ar é o vento em movimento, o tempo é a vida em movimento. Então, só o fato de você estar aqui parado agora para poder assistir essa rápida live aqui no Instagram, né, já é interessante. Então, depois medita na Epístola de Paulo aos irmãos de Tessalônica, e você estuda um pouquinho, lê, são livros pequenos, epístolas pequenas, tem a primeira, que são 5 capítulos, e a segunda Tessalonicenses, que são apenas 3 capítulos. Eu te convido a meditar esses dias aí, dessas 2 epístolas de Paulo aos irmãos de Tessalônica. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te trazer resposta, tá bom? Então, que nós possamos ficar com esse versículo, que o próprio Deus da paz os santifiquem em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, de vós, que sejam preservados irrepreensíveis. Irrepreensível. Como ser irrepreensível? Só através da palavra de Deus. Não existe outra forma de ser irrepreensível se eu não me esforçar para botar em prática a palavra de Cristo na minha vida. Isso precisa ser de forma inteira, no meu espírito, porque tem muita gente que é muito espiritual, mas o emocional está desequilibrado. E não é só o espírito. Tem a parte emotiva, a parte da emoção. E isso é muito, muito, muito sério. Então eu estou compartilhando com você algo que Deus tem ministrado no meu coração e que de alguma forma possa fazer você refletir. Será que nós temos vivido, desfrutado da paz de Cristo? Eu não estou falando de religião, gente. Eu não estou falando de denominação, de religiões, não. Estou falando do dia a dia, de não apenas decidir na mente, mas é fazer com que aquilo que você decidiu seja tomado através de uma atitude. Você já orou hoje, já separou um tempo para estar com o teu Senhor, com o teu Salvador, dependente de religião. Jesus, ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Mas eu estou falando muito mais do que religião, porque a religião hoje, a palavra mudou o sentido, né? Eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha denominação, e não é isso. Tem muita gente que não está indo ao templo e está conseguindo desfrutar de uma paz que vem de Deus, porque ela não apenas decide, ela toma atitudes em obediência à palavra de Cristo. Então é muito mais sério do que nós pensamos. Não basta ir ao templo, é preciso ser o templo, ser a morada de Deus para poder ter a paz do Espírito, que é o que vive, é o imortal, que é o que realmente somos, mas estamos revestidos com esse corpo, né?
E temos alma, que fala das emoções, né? E eu quero dizer que, seja qual for a fase que você estiver passando, eu convido você a entregar o teu caminho ao Senhor. E fale com Ele, da tua forma, do teu jeito, porque oração é comunicação com Deus, é diálogo, não é um monólogo. Você fala com Ele, conversa com Ele hoje do teu jeito, dobra o teu joelho. Isso tem um poder tão grande, porque quando você dobra o teu joelho para falar com o Criador, você está dizendo para Ele que Ele é o teu Senhor, você está se rendendo para Ele, você está se humilhando para Ele. Então, a palavra do Senhor vai dizer, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Então, eu deixo para nós essa reflexão, do capítulo 5, do verso 12 até o verso 25. Nossa, como Deus tem falado comigo através desse texto. E todos os textos das Escrituras, Deus fala conosco. Mas esses dias, o Espírito Santo tem falado muito comigo. Eu tenho compartilhado alguma coisa com a igreja, com os irmãos. E eu estou compartilhando com você agora. E o meu desejo, querido, é que o Eterno te abençoe sua vida, a sua família, a sua casa. E se você estiver passando por qualquer problema, eu quero dizer que existe uma paz que só Deus pode dar. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela é real. Basta você dobrar o teu joelho e falar com Ele, pede. A Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Amém, querido? Beijo no coração de todos que estão no presente aqui. Estou vendo aqui, está o Mendonça, Deus abençoe você, Mendonça e sua família. Está aqui Jorge Luiz, Deus abençoe, amado. Abençoe sua família. E você que vai assistir no futuro essa rápida live no Instagram. Que o Espírito de Deus possa ter liberdade para nos conduzir nesses tempos tenebrosos que estamos enfrentando. Acredito que é o princípio das dores, mas se nos agarrarmos com Jesus, com certeza nós chegaremos até o final, seja partindo, seja morrendo, ou seja, a morte e separação do espírito do corpo, a morte física, né? Mas o espírito é imortal. Então, queridos, que Deus te abençoe e até nosso próximo encontro. Com certeza eu vou amanhã estar por aqui trazendo mais uma breve palavra para o nosso coração. Deus abençoe e até a próxima. Shalom.